Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui no nosso compromisso, das segundas-feiras, nesse momento vibratório tão importante, tão significativo para todos nós, aqui no plano material, porque é quando nós juntamos as nossas energias, plano material e plano espiritual, se unem em prece em prol de todos aqueles que necessitam. E essa atividade hoje, ela é destinada aos irmãos que cometeram suicídio, que retornaram à pátria espiritual através do suicídio, aos familiares e amigos que precisam também desse fortalecimento. Eu sou Mariane, e estou aqui para desenvolver nesses próximos 20 minutos essa mentalização, esse momento de reflexão e de fortalecimento. A gente vai iniciar hoje fazendo uma prece, pedindo o auxílio dos benfeitores espirituais, que emanem para esse momento aqui nosso as boas vibrações, que possamos nos reabastecer de energia, de força, de amor, de tranquilidade, de discernimento, Porque por muitas vezes nos confundimos, não enxergamos o que precisamos ver e precisamos dessa paz interior. Então, que o nosso momento seja um momento de fortalecimento a todas as pessoas. Que essa mensagem ela se difunda, que ela chegue a todos os corações que estejam aflitos, temerosos, ansiosos, e que as palavras venham no sentido de acolher, coração a coração, mente a mente, que possamos aqui nos confraternizarmos, porque esse é o objetivo. O Evangelho de Jesus tem sempre essa missão, nos confortar, nos tranquilizar. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos trabalhar um texto psicografado por Divaldo Pereira Franco, da mentora, da benfeitora Joana de Ângeles, do livro As Leis Morais da Vida. São vários capítulos, cada capítulo traz um assunto, fala de uma abordagem, nos traz palavras de incentivo. E o capítulo de hoje, o item que a gente vai ler, é o item 7, que se chama A Bênção do Trabalho. É um texto belíssimo. Sob pretexto algum, te permitas a hora vazia, justificando cansaço ou desengano, irritabilidade ou enfado, desespero íntimo ou falta de estímulo. Evita cair no desânimo, que abre claros na ação do bem, favorecendo a intimidade e inspirando as ideias perniciosas. Se supões que todos se voltam contra os teus propósitos superiores, insiste na atividade que falará com mais eficiência do que tuas palavras. Coagido pela estafa, muda de atitude mental e renova a tarefa, surpreendendo-te com motivação nova para o prosseguimento do ideal. Vitimado por injunções íntimas perturbadoras que se enraizam no teu passado espiritual, redobra esforços atua confiante. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquistas valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não é o do sofrimento e nem o da luta áspera. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. Maledicências e intrigas, vaidade e presunção, calúnias e boatos, despeito e descrédito, inquietação e medo,
Pensamentos deprimentes e tentações nascem e se alimentam durante a hora vazia. Os germes criminógenos de muitos males que pesam negativamente sobre a economia da sociedade desenvolvem-se durante os minutos de desocupação e ociosidade. Os desocupados jamais dispõem de tempo para o próximo, atarantados pela indolência e pela inutilidade que fomentam o egoísmo e desenvolvem a indiferença. O trabalho se alicerça nas leis de amor que regem o universo. Trabalha o verme no solo, o homem na terra e o Pai nas galáxias. A vida é um hino à dinâmica do trabalho. Não há na natureza o ócio. O aparente repouso das coisas traduz a pobreza dos sentidos humanos. A vida se agita em toda parte. O movimento é lei universal em tudo presente. Não te detenhas a falar sobre o mal. Atua no bem. Não te recuses a glória de trabalhar pelo progresso de todos, do que resultará da tua própria evolução. Cada momento sabiamente aproveitado adiciona produtividade na tua sementeira de esperança. O trabalho de boa procedência em qualquer direção produz felicidade e paz. Dele jamais te arrependerás. Não esperes recompensa pela tua execução. Produze pela alegria de ser útil e ativo, içando o coração a Jesus, que sem desfalecimento trabalha por todos nós, como o Pai Celeste, que até hoje também trabalha. A gente tem nessa lição inúmeros ensinamentos. E por que quando eu estava me preparando, me veio com muita clareza falar sobre o trabalho, não é? O trabalho, ele tem uma função social, não é? É através do trabalho que nós nos sustentamos, mas o trabalho também tem uma função emocional, uma função espiritual, né? Nós não trabalhamos somente na relação profissional, não é? Todo o tempo que nós destinamos a alguma coisa é trabalho. Então, uma das coisas que mais me encanta na doutrina espírita é ter descoberto que não existe ociosidade. Que o tempo todo que a gente tem que estar destinando este tempo em prol da gente mesmo, em prol do próximo, em prol das pessoas que necessitam, de quem está em sofrimento, em quem está numa situação material desfavorável. Então, permanentemente nós temos que trabalhar. E sempre que a gente trabalha, a gente ocupa o nosso campo mental, a gente ocupa o nosso campo espiritual. E tudo isso nos fortalece. Então, qual é o nosso papel aqui, né, às segundas-feiras? É a gente fazer um trabalho de fortalecimento aos irmãos que partiram pelo suicídio e pelos familiares e amigos, mas também é um trabalho que visa fazer um trabalho preventivo para que as pessoas se reabasteçam de energia, encontrem sentido na vida que têm, ainda que ela esteja tumultuada, que ela esteja aflitiva, que ela esteja sem cor, sem encantamento, porque existem momentos em que a gente vivencia isso, e isso faz parte do nosso processo. Então, o que nos cabe quando a gente descobre por algum motivo que a nossa vida está ruim, que a gente não está se sentindo bem, que a gente está desconfortável, que a gente não está se sentindo pertencente, né? Inserido no contexto familiar, inserido no contexto profissional, né? Não fazendo parte da vida de ninguém. Então significa que a gente precisa olhar para dentro da gente, olhar de verdade, enxergar o que está faltando, né? De que eu vou me preencher, aonde eu vou buscar força. E aí
a gente começa num processo de entendendo esses processos todos, porque são adoecimentos da nossa alma, né? Da mesma forma que o nosso corpo material ele adoece, o nosso corpo espiritual também adoece, as nossas emoções também adoecem. Então é necessário que a gente tenha coragem a esse enfrentamento. E uma das coisas mais bonitas que eu descobri junto com a doutrina, foi que, por mais difícil que a minha vida esteja, existem pessoas que estão numa situação de adversidade ainda maior do que a minha. Então, se existem pessoas que nesse momento sofrem mais do que eu, não é? Por que não eu me colocar disponível para essas pessoas? É evidente que eu não posso fazer muita coisa, mas eu posso fazer uma prece, eu posso auxiliar, eu posso ajudar a servir a sopa, preparar o alimento. Mas aí a gente vai pensar, poxa vida, eu estou tão sofrida, né? Eu estou precisando de acolhimento, eu estou precisando ser ajudada, né? Mas ainda assim a gente pode auxiliar o outro. E à medida que a gente auxilia os que estão numa situação mais desfavorável que a nossa, a gente vai recebendo ajuda. E com certeza a ajuda que a gente recebe é infinitamente maior e melhor do que o que eu estou doando. A gente doa uma cota do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa alegria, do nosso apoio, não é? A gente abastece as pessoas que estão com frio, então a gente dá agasalho, a gente alimenta as pessoas que estão com dificuldades, né, de alimentação. A gente está passando por um momento muito difícil agora, né, um empobrecimento muito grande, falta alimento às famílias, e às vezes a gente não dá valor ao que a gente tem. Então, quando eu olho para as pessoas que estão numa situação mais adversa que a minha, eu faço isso e, consequentemente, eu me fortaleço. Né? Então, é importante que a gente vá tratando as dores emocionais que a gente carrega, tratando as dores espirituais que a gente tem. Nós temos um passado de equívocos, de erros, mas agora a gente quer acertar. Então é esse o propósito, né? A gente, Joana de Ângeles, ela fala exatamente isso, que nós temos que dar sentido à nossa vida, que vai valer a pena, não é? A gente preencher o nosso tempo, a nossa vida com trabalho, né? E vai chegando um momento em que a gente vai se afeiçoando tanto a essa tarefa, a esse trabalho, que ele já vai fazendo parte da gente, né? A gente quer sempre estar auxiliando. E como a gente recebe, como a gente é reabastecido de força, de energia, de vibração, de esperança, de tudo que a gente precisa para vencer as nossas adversidades. Não é? O Evangelho, e já já a gente vai ler uma parte do Evangelho, ele está permeado de lições que falam sobre trabalho. Quando a gente tem lá o buscar e achareis, quem busca trabalha para buscar. Né? Então, para encontrar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me lançar a essa tarefa de buscar, de querer respostas, de querer melhoramento. Né? Então, que a gente se utilize dessas palavras, dessa mentora, né, que entende tanto da nossa alma, do nosso espírito, das nossas necessidades, e que a gente combata esse ócio. Né? Se o ócio no plano material não leva a boas, né, bons resultados, no plano espiritual o ócio também só vai levar a desespero, né? Só vai levar a equívocos. Então, quanto mais cedo a gente se habituar a trabalhar, e a gente tem que ter essa prática, né, de abençoar o trabalho material que a gente tem, a profissão que a gente exerce, talvez não seja a que eu quisesse, né, dentro da minha visão, mas é a que eu consegui ter. Então vamos desenvolvê-la da forma mais ética, mais honrada, mais correta, porque o nosso trabalho implica na vida das outras pessoas e na nossa também.
Então, desde o trabalho material até o trabalho espiritual, tudo que a gente se destina e se propõe a fazer, vamos fazer com qualidade, né? E é essa reflexão inicial que a gente tem. Vamos ver agora o que o Evangelho tem para a gente, né? A gente tem aqui o capítulo 11 do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo. Tem um item que é a continuidade do item 8, a lei do amor, e vem dizendo assim pra gente: disse eu que, em seus começos, o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. E para sufocar esses germes latentes, a gente tem que trabalhar em nós mesmos, né? Nos nossos comportamentos, nos nossos vícios, para que eles sejam retirados e eles deem espaço às nossas virtudes, para que as nossas virtudes se potencializem. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco as suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos, não é? Então, todos aqueles que estão escravizados aos instintos, não é? Aos prazeres da matéria, eles vão ter muito mais dificuldades de se posicionar diante da vida, porque eles estão priorizando o ser material, né? E nós somos seres espirituais que estamos, nesse momento, encarnados. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, né? O que a gente tem quando a gente se trabalha, quando a gente se desafia a essa superação? A gente está numa situação difícil, mas isso é passageiro, né? Então a gente se eleva, a gente tem o que está descrito aqui, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor, que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Então, o que está descrito aí, né, e depois quem tiver condição, oportunidade, leia o item 8 todo, que é a lei do amor, são palavras que mostram que inicialmente nós temos instintos, né? À medida que a gente avança moralmente, nós vamos tendo sensações. Quando a gente se purifica, a gente tem sentimentos. Então todos nós estamos num processo de melhoramento moral, não é? A evolução, ela vai acontecer. O que vai diferenciar é o tempo que esse processo vai se dar para cada um de nós, não é? Porque isso está de acordo com a minha vontade, com a minha necessidade, com a minha determinação em querer vencer. Porque se eu começo a repetir que eu não tenho jeito, que eu sou assim mesmo, que a minha destinação é a dor, que eu só sofro, que não existe nada de positivo dentro de mim, eu só estou reproduzindo padrões de pensamentos, né, de comportamentos que vão fixando aquilo que eu deveria estar combatendo. Mas é combater de que forma? De forma amorosa. A gente também tem que ser paciente com a gente mesmo, né? Se eu ficar o tempo todo me menosprezando, me colocando para baixo, me diminuindo como pessoa, eu vou estar me contaminando. E como é que outras pessoas vão confiar em mim se eu não confio? Como é que outras pessoas vão me dar oportunidades se eu não me dou? Então a gente tem que começar a criar uma parceria conosco mesmo, né? Uma parceria onde a gente pensa e a gente fala, não tá bom, Mariane, mas vai melhorar, confia.
né? E o conhecimento espírita, a doutrina, né, pelo seu alicerce religioso, filosófico e científico, ela nos dá exatamente esse suporte para a gente entender quais são essas angústias, por que eu carrego tantos dilemas, tantos conflitos, e isso faz parte. Né? Ninguém está sofrendo sozinho. Às vezes a gente se isola porque a gente se fecha, mas existe um plano espiritual que está pronto a nos auxiliar. Mas o que eu preciso fazer? Me direcionar até eles, né? Procurá-los, buscá-los, implorar em alguns momentos ajuda. E eles de certo me ajudarão. Agora, o que eu preciso fazer? Ajustar a minha frequência vibratória. Porque para ser ajudado, eu preciso também fazer a parte que me cabe. Usar esse meu livre-arbítrio, que é o meu direito de escolha, para escolher, não, a partir de agora eu quero. Não importa o que eu tenha feito, né? A partir de agora eu quero ser melhor. E aí não vai ser de um dia para o outro, vai ser uma construção paulatina, devagar, dia após dia, né? Onde a gente vai se refazendo a cada superação de dificuldade, né? Somos agraciados, às vezes não percebemos as graças que recebemos, mas quando a gente se reconhece o ser espiritual que está aqui em aprendizado e que necessita, né, que quer avançar, né, a gente vai tendo estímulos maiores para superar as dores que a gente carrega. Né? Então, a gente está quase no nosso momento, a gente vai fazer agora, né, a mentalização aos nossos irmãos suicidas, aos familiares e amigos, pedindo à Mãe Maria Santíssima que advoga por nós, que nos auxilia, que nos fortalece, que socorre aqueles que chegam ao plano espiritual através do suicídio, que nos fortaleça, nos instrua, cuide de nós como mãe amorosa que é, como advogada generosa, que olha cada um minuciosamente, sabendo das fraquezas que carregamos. Queremos ser melhores, queremos superar essas dores que carregamos, queremos olhar para a vida com esperança, com força interior, com determinação, com vontade de viver, com vontade de vencer as nossas inquietações. Somos agentes transformadores, então podemos auxiliar algumas pessoas. Não temos ainda a condição de resolver tudo, somos pequeninos, ainda somos fracos. Mas se cada um auxiliar outra pessoa, já teremos uma corrente de amor, uma corrente do bem, uma corrente positiva que nos estimula, porque cada um que recebe auxílio vai passando adiante o auxílio que recebeu, o apoio, o consolo, a prece, e assim nós vamos modificando de uma forma ainda muito lenta a condição onde nós vivemos. Queremos um mundo melhor, mas quase não nos predispusemos a auxiliar essa construção. Então, que possamos ser corajosos, ser tarefeiros do bem, tarefeiros de Maria, que possamos nos inspirar nessa mãe tão amorosa, tão paciente, tão intensa, que nos acolhe e, acima de tudo, nos incentiva. Que a espiritualidade amiga esteja conosco e que possamos seguir adiante. Que hoje, ao repousarmos, o nosso corpo material repouse, se recupere dos desgastes físicos que tivemos, mas que os nossos espíritos sejam levados a novos aprendizados, a cursos, aulas, palestras, experiências que fortaleçam o nosso espírito, a nossa alma, a nossa vontade de compreender melhor como é esse intercâmbio do plano material e do plano espiritual.
que os benfeitores nos auxiliem sempre e que Mãe Maria nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então fica aqui a nossa reflexão dessa noite, né, que a gente consiga compreender a nós mesmos, né, ter paciência conosco, sabendo que nós podemos modificar a nossa condição vibratória, né, através do estudo, da boa leitura. Existem inúmeros recursos que a gente pode lançar mão. Existe o Evangelho de Jesus, existem coletâneas de livros de André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, existem palestras, né, dos mais variados temas que podem ir trabalhando conosco. E vamos começar devagar. Às vezes, se a gente pega um livro mais complexo, uma coisa mais, vamos começar como quem está sendo alfabetizado mesmo, né? Os meninos, quando estão sendo alfabetizados, começa no início lá, da letrinha, né? Então, vamos começar aos poucos, com mensagens curtas, palestras curtas, porque não é a quantidade de palavras, é a sintonia, não é? É a nossa vontade de querer beber nessa fonte fecunda que é o Evangelho de Jesus. Então, que a espiritualidade amiga nos ampare e nós vamos nos vendo por aqui, nesse espaço. Tá? Gratidão por vocês estarem aqui conosco e levem essa mensagem aos corações que vocês sentirem que têm necessidade. Tá bom? Uma boa noite a todos. Tchau, gente. Um beijo.